Indonésia. O encontro de dois oceanos poderosos, onde as águas do Índico e do Pacífico convergem. Correntes poderosas ajudam a alimentar o sistema de recifes de corais mais vibrante do mundo. Uma explosão de plâncton atrai gigantes das profundezas do oceano. É simplesmente incrível quando você vê uma arraia-jamanta saindo da escuridão. Elas são lindas e magníficas criaturas. Uma equipe de pesquisadores tem como objetivo estudar e salvar esses gigantes bondosos com vidas secretas. Imensidão azul. A arraia-jamanta gigante é a maior arraia do planeta. Quase tão larga quanto uma quadra de tênis, tão pesada quanto um carro. Um dos maiores peixes do mundo se alimenta de algumas das menores criaturas do oceano. O plâncton. As minúsculas plantas e animais que flutuam pelas correntes oceânicas. A arraia-jamanta gigante é um dos peixes mais inteligentes do oceano. Mas pouco se sabe sobre elas. Essas arraias foram vistas pela primeira vez pelos cientistas em 1798. Mas somente em 2009 que os pesquisadores descobriram que não existe apenas uma espécie de arraia-jamanta. Existem duas. A gigante arraia-jamanta do oceano e a arraia-jamanta dos recifes, que é um pouco menor. As duas espécies prosperam aqui, nas águas cristalinas da Indonésia. No encontro dos oceanos Pacífico e Índico, encontra-se um paraíso subaquático. Raja Ampat, um jardim de corais, cheio de fascinante vida marinha. E um dos únicos lugares do mundo em que as duas espécies de arraia-jamanta coexistem. Raja Ampat está localizado no distante limite oriental do arquipélago indonésio, mais de 1.700 quilômetros ao sul das Filipinas. Fica logo abaixo da linha do Equador, ao longo da borda sul do Anel de Fogo, um cinturão de vulcões furiosos e placas tectônicas que contornam o Oceano Pacífico. Os recifes de Raja Ampat são um grande centro de atividade. Grandes paredes subaquáticas,
e subidas montanhosas incrustadas com mais de 600 espécies de corais, que se enchem de vida. 75% das espécies de corais do mundo prosperam aqui. E aqui também é um lar de mais de 1.700 espécies de peixes de Recife. Raja Ampat significa 4 reis em Bahasa, a língua oficial da Indonésia. O nome vem do mito local de uma mulher que encontrou 7 ovos. Desses ovos vieram 4 reis, que ocupavam 4 das maiores ilhas do arquipélago, hoje conhecido como Raja Ampat. Debaixo d'água, os reis soberanos de Raja Ampat são as arraias jamanta. Para preservar a próspera população aqui, a Indonésia estabeleceu um santuário de arraias jamanta em 2014, estendendo-se por mais de 5 milhões de quilômetros de oceano, quase o dobro do tamanho da Índia. Este é o maior santuário de arraias do mundo. Felizmente, agora na Indonésia está havendo uma grande conscientização que está sendo liderada, eu acho, pelas arraias jamanta, por causa do valor turístico delas. Então, temos visto realmente uma conscientização sobre a necessidade de preservação. O Dr. Mark Erdman e a equipe da Conservação Internacional querem proteger essas simpáticas criaturas. Mark registrou mais de 10 mil mergulhos em toda a Indonésia e descobriu mais de 100 novas espécies de peixes de Recife. Ele agora usa o conhecimento que tem dessas águas para rastrear a população de arraias jamanta da Indonésia. Em nosso banco de dados de identificação por foto que temos das arraias jamanta, existem mais de 400 arraias jamanta de Recife registradas e quase 200 arraias jamanta de oceano aqui. Achamos que essa é uma população bastante grande de arraias jamanta que temos aqui em Raja Ampat. É um lugar realmente único para as arraias jamanta e é muito importante protegê-lo. Sarah Lewis trabalha com a Conservação Internacional e a Manta Trust, uma instituição de caridade britânica que financia pesquisas sobre as arraias jamanta. Desde 2010, ela e Mark estão usando um banco de dados de fotos para ajudar a rastrear as populações de arraias aqui, em Raja Ampat e em toda a Indonésia. Temos muito mais indivíduos para identificar na população. Isso é muito emocionante. A população de arraias jamanta de Raja Ampat pode chegar a 3 mil. Até agora, Sarah identificou apenas 600. A equipe ainda tem muito trabalho pela frente, e as poderosas correntes da Indonésia não facilitam. O arquipélago indonésio está na fronteira de 2 grandes oceanos. Ventos fortes do leste erguem as águas do Pacífico, 30 centímetros mais alto que o vizinho Oceano Índico, empurrando a água pelas ilhas e criando algumas das correntes mais fortes do planeta. Para os moradores do Recife, essas correntes apresentam dificuldades e recompensas.
Naqueles que estão bem ancorados, como esses corais moles, a corrente traz um fluxo constante de comida. Outros devem se esforçar para não serem levados. No Recife, o abrigo pode ser de qualquer forma ou tamanho. Os crustáceos se escondem nos cantinhos dos corais. Peixes menores de Recife balançam de um lado para o outro, debaixo da cobertura, levados pela corrente. Peixes maiores se escondem atrás das muralhas e montes submarinos. Para os pesquisadores, as correntes são um dos mais subestimados e desagradáveis obstáculos. A água é 800 vezes mais densa que o ar. Isso cria uma grande resistência. Nadar em correntes poderosas é como caminhar por uma tempestade. Uma corrente de 2 nós é forte o suficiente para levar um mergulhador para o mar. As correntes da Indonésia podem atingir até 8 nós, criando um desafio para quem tenta observar as criaturas submarinas. Supondo que a corrente esteja se movendo de maneira regular e não para cima e para baixo, a maioria de nós, mergulhadores, nos prendemos com um gancho de recife e ficamos na mesma posição. Prender-se ao recife permite que os mergulhadores fiquem parados sem gastar muita energia. Os mergulhadores usam um gancho de metal preso a uma corda para se prender ao recife. E quando a corrente está furiosa, os tubarões e arraias geralmente se aproximam de você. Então, se tiver sorte, eles podem aparecer e pairar sobre você na corrente. Mas prender-se ao recife não é uma opção para Mark e Sarah. Eles devem ficar móveis para localizar e marcar o maior número possível de arraias-jamanta. Estamos de olho em toda parte. E todos teremos câmeras, então estaremos preparados onde quer que haja arraias. Pega a câmera. Certo. Mark e Sarah deixam uma câmera remota no Recife. Temos algo a mais de olho. Enquanto isso, seus colegas Aban e Abed patrulham um lugar de arraias testado e comprovado. No ano passado, seus dados de rastreamento mostraram que este lugar é um dos mais visitados em Rajampat. Aban monta uma vara para que ele possa se aproximar o suficiente para prender o rastreador. Mas não há arraias à vista. Queríamos espalhar nossas etiquetas para conseguir rastrear um número maior de indivíduos por aí e ver o que acontece e o que podemos capturar do comportamento dessas arraias. Eles esperam que ao rastrearem mais arraias, eles possam aprender o que as atrai a este lugar e de onde elas vêm. Mas a visibilidade é fraca e as correntes são fortes. A melhor aposta é ficar parado e esperar as arraias chegarem até eles. Mark e Sarah usam uma scooter motorizada para se deslocar de um lugar para o outro. Eles vasculham o Recife.
Mas depois de vários mergulhos e horas de luta contra a corrente, a equipe aparece de mãos vazias. Estudar qualquer animal selvagem apresenta desafios para a pesquisa. Embora tenhamos uma população realmente abundante de arraias aqui em Raja Ampat, às vezes aparecemos na estação certa, na alta temporada de arraias, nos lugares onde sabemos que elas se agrupam regularmente e simplesmente elas não estão lá. Porém, mais chocante que o fato de não terem encontrado nada é o que foi capturado pela câmera remota. Oh, o que é isso? Parece uma arraia birostris. Ah, meu Deus, isso é incrível! Na verdade, somos um pouco burros. Nós tínhamos mantas a cada 5 minutos aparecendo nas filmagens. E, infelizmente, algumas delas eram apenas uma barbatana ou uma cabeça. Não há muitas imagens da barriga, mas temos provas definitivas que haviam arraias lá o tempo todo. E talvez a coisa mais legal que aconteceu foi ter encontrado uma arraia birostris, a arraia oceânica, que até agora nunca havia sido registrada no norte de Raja Ampat. É realmente uma grande descoberta. É uma grande descoberta porque, normalmente, as arraias oceânicas e as arraias de recifes não são vistas na mesma área, muito menos no mesmo recife. Em todo o mundo, há pouquíssimos lugares onde você reúne arraias de recife e oceânicas. Raja Ampat é um dos poucos lugares onde dá para ver isso, mas na maioria das vezes elas ainda se mantêm separadas. Ambas as espécies vivem suas vidas em mar aberto, visitando recifes para se alimentar e para serem limpas. Criaturas de todas as formas e tamanhos fazem um pit stop na área da equipe de limpeza mais eficiente do oceano. Peixes menores de recife, como esses bodiões limpadores, são especialistas em remover parasitas e pele morta de peixes maiores. Os peixes borboleta são especializados na reparação de feridas de mordida. Os camarões limpadores geralmente cuidam da região da boca. Uma arraia jamanta chega a ser limpa pairando quase imóvel sobre o recife. Uma série de peixes limpadores cumprimenta a viajante que veio de longe. Brânquias, boca e barbatanas se abrem. A arraia jamanta avisa quais áreas precisam de mais cuidados. O padrão em forma de T nas costas e menos manchas negras na barriga indicam que esta é uma arraia jamanta oceânica. Uma arraia jamanta de Recife tem muito mais manchas na parte de baixo e um padrão em forma de Y nas costas. Apesar das diferenças, por anos essas duas espécies distintas foram consideradas iguais, principalmente porque elas raramente eram vistas lado a lado, até agora. Elas têm seus próprios tipos separados de estações de limpeza. Este é um caso em que duas espécies estão usando a mesma estação de limpeza. Isso era algo que nunca tínhamos visto antes, apenas vimos arraias de Recife nos últimos 15 anos de mergulho naquele local. E realmente fica a dúvida do quanto não conseguimos ver quando estamos lá embaixo como mergulhadores. Quando a equipe não está por perto para monitorar as arraias, uma série de estações acústicas fica à espera.
Essas estações ficam ao longo do fundo do oceano e recebem um sinal de cada arraia jamanta marcada que esteja dentro de um raio de 1 quilômetro. Cada marcação transmite um único sinal, que é gravado pelo receptor. Uma rede dessas estações de escuta rastreia quanto tempo uma arraia passa em cada local e para onde ela viaja. O dia está chegando ao fim, mas a equipe ainda tem muito trabalho a fazer. Então, temos aqui um receptor acústico que está na água desde novembro de 2013. Baixamos os dados dele a cada 6 meses e é hora de fazer isso agora. Basicamente, vamos descer 20 metros e esperamos encontrá-lo. Mark e seu parceiro de mergulho, Ed, conseguem localizar a estação de escuta. É uma configuração simples, mas bem eficaz. Uma corda está presa a um pedaço resistente de coral no fundo do oceano. O receptor está conectado à corda para detectar qualquer arraia marcada que passe por ali. As boias mantêm a parte de cima da corda à tona. Ed se dirige para o barco para baixar os dados, enquanto Mark fica para limpar a estação de escuta. O receptor é selado com fita adesiva para mantê-lo limpo e evitar problemas de funcionamento. Mas quando a BAM baixa os dados, os resultados o surpreendem. Não há nada aqui. Não tem nada aqui dos últimos 2 meses. Bom, a menos que haja um mau funcionamento, acho que as baterias acabaram. Tenho que colocar mais algumas etiquetas? Sim, isso é tudo. Depois de quase 3 anos, as etiquetas das arraias não estão mais funcionando. Com as etiquetas antigas agora sem funcionar, amanhã será um dia cheio. Eles precisam marcar o maior número de arraias possível. Enquanto o sol da manhã atravessa a superfície, o mundo subaquático se enche de formas e cores como um caleidoscópio. Peixes menores nadam até a superfície para se alimentar do plâncton espalhado pelas correntes agitadas. Um tornado de peixes pequenos passa pela água. Eles vieram aqui para comer plâncton. Um cardume de arraias-diabo pigmeus, primas da arraia jamanta, persegue os peixes pequenos. É uma das perseguições em alta velocidade mais elegantes da natureza. A arraia-diabo é uma das mergulhadoras mais profundas e rápidas do oceano. Ela pode descer quase 2 quilômetros e nadar a velocidades de até 22 quilômetros por hora. Quase 3 vezes mais rápida do que um nadador medalhista de ouro olímpico. Os peixes-isca se defendem unindo forças. Um exército de milhares de peixes se move como um grande organismo. Uma manobra para confundir os predadores famintos. É difícil escolher um único peixe dentro dessa massa prateada.
vários saem da formação e a raia-diabo se aproxima de seu alvo. As arraias-diabo também são conhecidas por seus espetáculos aéreos. Como acrobatas, elas se lançam para fora da água, depois se retorcem e giram no ar. Ninguém sabe ao certo por que elas fazem isso. Pode ser para atrair um parceiro ou um ritual de acasalamento. Outra teoria é que as arraias-diabo se lançam para se livrar dos parasitas, que talvez sejam removidos quando ela bate de volta na água. Ou elas podem simplesmente estar tentando escapar de um predador. As arraias-jamanta também são conhecidas como arraias-diabo por causa do par de barbatanas em forma de chifre que se estendem em suas bocas. Enquanto ela se alimenta, suas barbatanas se desenrolam para direcionar o plâncton para a boca. Depois da refeição, as barbatanas voltam a se enrolar. As arraias-jamanta se alimentam através de filtros. Na maioria das vezes, elas são vistas se alimentando na superfície, onde o plâncton é abundante. Sua boca é larga o suficiente para que um humano adulto caiba dentro dela. Mas a garganta da arraia é do tamanho de um punho humano, e isso restringe sua dieta a plâncton minúsculo. Quando não há plânctons flutuando na superfície, as arraias os procuram de outras maneiras. Essas arraias rodopiam pela água dando voltas e voltas por horas. Esse gracioso balé subaquático, na verdade, é uma técnica sofisticada de alimentação, feita para limpar uma porção densamente concentrada de plâncton. Tanto os métodos de alimentação na superfície quanto na água intermediária exigem filamentos específicos chamados rastros branquiais, que filtram os alimentos. A água cheia de plâncton entra na garganta da arraia e é empurrada através dos rastros branquiais. A água sai através de fendas branquiais no abdômen, enquanto o plâncton fica preso do lado de dentro. As arraias são alvo da pesca por causa desses rastros branquiais. Eles são usados na medicina chinesa e acredita-se que eles possam curar tudo, desde o câncer a um resfriado comum. Embora não haja provas científicas, as arraias-jamanta estão na lista de espécies ameaçadas de extinção, devido à pesca excessiva e descontrolada. Por décadas, a Indonésia tem sido um dos maiores exportadores mundiais de partes de tubarões e arraias. Portanto, o estudo de Raja Ampat é fundamental para a conservação da arraia. Se conseguirem entender onde as arraias-jamanta indonésias passam a maior parte do tempo, eles podem decidir melhor quais partes do imenso território oceânico devem ser monitoradas. Barcos de patrulha são designados para locais de arraia frequentemente visitados, para garantir que os barcos de pescas ilegais fiquem longe. Mas se eles não sabem onde estão as arraias, eles não podem protegê-las. A descoberta de ontem à noite de que as baterias das etiquetas antigas estão deixando de funcionar significa que Sarah e Mark precisam urgentemente etiquetar novas arraias para continuar o estudo. Trabalhamos juntos com grande parte dessa pesquisa e especificamente com a marcação. É muito importante que haja pelo menos 2 de nós para fazer esse processo de marcação. E porque é importante obter a identificação com foto da arraia antes de marcá-la. Eles usarão as fotos para saber quais arraias eles etiquetaram. E se é em vão conseguir etiquetar alguma coisa. A água está turva por causa dos plânctons, o que aumenta a chance de haver arraias no Recife.
mas diminui a capacidade de Mark e Sarah vê-las. A visibilidade é inferior a 9 metros. Mesmo que as arraias estejam aqui, pode ser que Sarah e Mark não as vejam. Através da água turva, Sarah vê uma forma em movimento. Cada arraia tem um padrão único de manchas na parte de baixo do corpo, e elas agem como uma impressão digital humana. Então podemos usar esses padrões de manchas para identificar cada arraia. Ela se posiciona sob o corpo da arraia para tirar a foto perfeita. E nós tentamos fotografar apenas as barrigas, esse padrão de manchas. E durante esse processo também estamos sempre observando coisas como gravidez, o sexo da arraia, se ela tem algum ferimento ou cicatrizes de acasalamento e que tipo de comportamento ela tem. Esta é uma arraia jamanta de Recife macho. Mark se aproxima com cautela, com cuidado para não assustá-la. A marcação requer foco e precisão, mas ele tem que apontar a lança para uma pequena área no sulco da barbatana, onde não machucará a arraia ou limitará sua mobilidade. Sucesso! Com uma arraia etiquetada, a equipe encontra uma segunda chance. Sarah se abaixa para obter uma identificação com foto. Mark aguarda o sinal dela e, em seguida, se inclina para a frente e outra etiqueta é colocada. Essas etiquetas nos fornecem diversas informações sobre o habitat e os padrões de movimento da arraia jamanta. Estamos tendo uma ideia muito melhor de como elas estão se movendo entre lugares específicos, quanto tempo elas estão ficando nesses lugares e qual a importância desses lugares para elas. O golpe rápido parece uma picada de agulha de vacinação, mas um pouco de desconforto agora salvará essa espécie mais tarde. Esses são dados muito importantes para nós e isso também significa que estamos entendendo melhor quais lugares realmente precisam de proteção adicional e esforços adicionais de conservação. Após um dia de sucesso, Sarah está ansiosa para baixar suas fotos. Sempre que obtemos uma nova foto, podemos comparar com o nosso banco de dados de indivíduos já identificados, para ver se há uma nova ou se já vimos antes. Na verdade, registramos 8 novas arraias, o que é fantástico, é uma boa adição ao nosso banco de dados. Com o tempo, podemos fazer estimativas do tamanho da população. Portanto, se identificarmos constantemente os indivíduos de uma população, assim que chegarmos a um estágio em que estaremos avistando a mesma arraia mais de uma vez, poderemos começar a fazer uma estimativa do tamanho dessa população. Até agora, em Rajan Pat, temos quase 400 indivíduos identificados. Com uma população estimada em quase 3.000 arraias, ainda há muito trabalho a ser feito. Quando a noite começa, a equipe vai embora. Ilha Waiagi. Mais de 150 mil hectares de atóis exuberantes e corais vibrantes. Ilhas de pedra calcária surgem da água como cogumelos brotando do mar. A selva verde cobre as ilhas. Praias intocadas rodeiam a costa. As águas cristalinas de Waiagi oferecem uma janela para um mundo subaquático que é igualmente encantador. Waiagi Lagoon é o primeiro viveiro de arraias descoberto no sudoeste da Ásia. Um lugar com potencial para responder a 2 das perguntas mais importantes sobre as arraias jamanta: onde e como elas dão à luz.
As arraias-jamanta são ovovivíparas. Elas produzem ovos que eclodem dentro de seus corpos. E assim, os filhotes nascem vivos. Mas o nascimento de arraia nunca foi documentado na natureza. Se supõe que uma mãe saudável dê à luz a apenas um filhote entre 2 a 5 anos ao longo de sua vida, que é estimada em 40 anos. A maioria das fêmeas não atinge a maturidade sexual até os 10 anos de idade. Os filhotes podem pesar até 11 quilos e crescer até 1,5 metro de comprimento. As barbatanas do filhote ficam enroladas enquanto estão dentro da mãe. Uma vez nascidos, as barbatanas se estendem e o filhote intuitivamente começa a nadar. Mark e sua equipe descobriram o berçário de Wayag há apenas 1 ano, depois de marcar com sucesso as arraias-jamanta jovens nessas águas. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Mark não tem certeza se as fêmeas estão dando à luz na lagoa, ou se jovens de alguma forma fizeram o trajeto até aqui. Ele quer marcar mais arraias jovens, ou uma arraia grávida para descobrir. A maré está aumentando e a equipe suspeita de que as arraias estarão se alimentando na superfície. Pela primeira vez, eles usarão um drone para pesquisar a área com mais eficiência. Normalmente fazemos isso em barcos, então basicamente colocamos os óculos polarizados e apenas navegamos pela lagoa e precisamos de sorte para ver alguma coisa na água. De vez em quando tivemos a sorte de ter um helicóptero, mas na maioria das vezes fazemos isso em barcos, mas isso é fantástico. Então, o nosso drone está pairando sobre a estação de limpeza que encontramos e esperamos ver um dos filhotes de arraia nadando ali. Ela está se movendo? Ah, meu Deus, ela realmente está. Então, não temos 100% de certeza, mas temos o que parece ser uma arraia bem na superfície. Tem muito na superfície, então é bastante difícil ver com o sol, mas parece uma arraia. Então, vamos correr até lá e conferir. Aqui temos um filhotinho, uma pequena arraia-jamanta, e acabamos de descobrir hoje de manhã que esse lugar é uma estação de limpeza. E o vimos algumas vezes se limpando aqui. Então vamos chamar o Ronald para colocar uma etiqueta acústica nesse filhotinho. Ronald é um mergulhador local. Ele trabalhou com a conservação internacional na última década. Ele já mergulha nessa área há bastante tempo. O que descobrimos com esses filhotes nessa lagoa é que a maioria deles é bastante nervosa, um pouco assustada com as pessoas, mas ao mesmo tempo tendem a ser um pouco curiosos. Ronald se aproxima lentamente da jovem arraia, mas sua presença não é bem recebida. Ela estava no modo curioso, mas rapidamente mudou para o modo assustado e se afastou. Às vezes, abordamos arraias que simplesmente não querem saber de nós. Elas são realmente nervosas, nós não temos chance. É lamentável, mas é assim que funcionam as coisas com esses filhotes. Com a jovem arraia se afastando e sem arraias grávidas à vista, a equipe deve deixar o berçário de Wayag com suas perguntas sem resposta. Mas nos dias seguintes, a equipe identifica mais 7 novos indivíduos, aumentando o crescente banco de dados de 600 arraias. É um ótimo começo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Acreditamos que haja pelo menos 2 ou 3 vezes essa quantidade na população total. Mark usa os últimos mergulhos nessa missão para coletar amostras genéticas. Ele quer saber se as arraias-jamanta de Rajanpat estão se acasalando com as populações das ilhas vizinhas. Mark usa a sonda anexada a seu poste de marcação para coletar uma amostra de tecido.
o guarda em um frasco para mantê-lo seguro até que ele volte à terra firme. Essas amostras genéticas revelarão se as mantas de Rajampati estão se reproduzindo com populações mais distantes nas últimas 3 a 5 gerações. Saber se existe uma conexão genética é fundamental para a sua conservação. Se não houver, isso significaria que uma população não pode reabastecer a outra e que essas arraias exigirão muito mais proteção do que se pensava anteriormente. A genética também fornece pistas sobre como esses gigantes bondosos evoluíram. Os tubarões nadam em nossos oceanos há mais de 400 milhões de anos. Os cientistas acreditam que as arraias se originaram dos tubarões há mais de 150 milhões de anos. Eles evoluíram para se adaptar à vida no fundo do mar. Acredita-se que as arraias primitivas se assemelham às arraias atuais. Elas nadavam usando movimentos ondulatórios e estavam armadas com um ferrão na cauda para se defender. As arraias de hoje têm uma coluna na cauda serrilhada com bordas afiadas. Muitas espécies também têm veneno, que elas injetam pela cauda. Arraias jamanta, como as conhecemos hoje, apareceram cerca de 5 milhões de anos atrás. Uma pancada sutil na cauda da arraia oceânica serve como lembrete de um tempo na evolução e de quando as arraias perderam o aguilhão. Ambas as espécies de arraia jamanta podem ter um dos 2 padrões de cores. Um é todo preto e o outro, chamado de divisa, tem a parte de baixo branca e as costas negras. As arraias metamorfas com a coloração negra têm um gene recessivo e normalmente representam apenas 25% da população total. Nas Maldivas, geralmente considerada um centro para avistamentos de arraia jamanta, nenhuma arraia negra foi identificada em sua população, estimada em 5.000 indivíduos. Sarah e Mark avistaram 10 somente neste mergulho. De volta ao barco, as arraias recém-identificadas de Sarah apoiam uma teoria que tem implicações para todas as arraias. Adicionamos alguns novos indivíduos ao nosso banco de dados e algumas arraias metamorfas negras. E esse gráfico de pizza aqui está mostrando a proporção de mudanças de cor. Portanto, temos 63% de arraias de 2 cores e 37% de arraias negras. Por que nós aqui em Rajampati temos um número tão alto de arraias metamorfas de cor negra? Uma das teorias é que esta área, esta região do mundo, talvez seja o centro da evolução das arraias jamanta e que populações de arraias se espalharam globalmente através do tempo e a característica negra acabou sendo eliminada. Mas aqui, no centro de tudo, talvez de onde as arraias jamanta tenham evoluído, ainda temos essa proporção relativamente alta de arraias negras. Poderia Rajampati ser o berço da arraia jamanta negra? Ou esse crescimento populacional da arraia negra é realmente um motivo de preocupação? As arraias de 2 cores têm o que é chamado de contra-sombreamento, seja olhando para o fundo escuro do Oceano Negro ou contra o céu claro. A arraia de 2 cores fica bem camuflada para fugir dos predadores. De baixo, a barriga escura da arraia negra se destaca contra o céu claro, tornando-a um alvo fácil para tubarões, que são os predadores naturais das arraias jamanta. Mas se elas são vulneráveis a predadores, por que as arraias da Indonésia estão prosperando?
Nos últimos 30 anos, a Indonésia tem sido a maior indústria pesqueira de tubarões e arraias do mundo, exportando mais barbatanas e mais pedaços e partes do corpo de tubarão e arraias do que qualquer outro país do planeta. E isso teve um grande impacto nas populações daqui, ao ponto de que é bastante difícil ir a qualquer lugar da Indonésia e ver grandes tubarões. Eles praticamente desapareceram. É possível que a população de arraias negras esteja prosperando porque a baixa população de tubarões significa que não há predadores para comê-las. As águas da Indonésia agora são uma área marinha protegida. Declarada zona de proibição de pesca de tubarões e arraia jamanta. Estamos chegando lá. É um processo lento e, com certeza, houve um grande impacto. Tenho observado as populações se recuperarem, o que é realmente um motivo de esperança, na minha opinião. As arraias jamanta são muito fascinantes para mim. A sua maneira dócil de se mover e elas são animais realmente graciosos. Eles estão progredindo, mas Mark e sua equipe sabem que ainda há um longo caminho pela frente. Este é um lugar realmente único para as arraias jamanta e é muito importante protegê-lo. Da luta para salvar essas belas arraias, a descoberta de revelações inovadoras sobre sua vida secreta. Todo mergulho em Rajampat é uma chance de aprender mais sobre os gigantes bondosos dos mares indomados da Indonésia.